Há textos da Escritura que foram tão repetidos, tão cantados, tão citados e tão memorizados, que muitas pessoas acreditam que os conhecem. O Salmo 23 é um deles. Ele está nas paredes das casas, nos cartões de luto, nos quadros antigos, nas pregações de conforto e nas orações de despedida. Mas o fato de estar em toda parte fez com que muitos nunca percebessem seu real peso espiritual. É possível que o salmo mais conhecido da Bíblia seja, ao mesmo tempo, o menos compreendido. Spurgeon dizia que o Salmo 23 não é poesia, é sobrevivência. Não é um texto para ser admirado. É uma declaração de guerra contra o medo, a ansiedade, a solidão e a noite escura da alma. Davi não o escreveu num campo florido, mas no vale. Não o compôs sentado no trono, mas cercado pelos lobos da vida real. O Salmo 23 não é para momentos tranquilos, é para momentos em que a alma treme e o coração sangra. Por isso, quem lê esse salmo de maneira leve nunca o entendeu. Cada palavra deste salmo nasce de um Deus que guia, disciplina, confronta, prepara, sustenta e restaura, mesmo quando o crente está passando pelo vale da sombra da morte. Spurgeon dizia que o Salmo 23 é o mapa completo da jornada cristã, desde o pasto verde até a mesa na presença dos inimigos, desde as águas tranquilas até as veredas da justiça, desde o cajado que corrige até o óleo que consagra, desde o vale escuro até a casa do Senhor. Nada falta, nada sobra, nada é neutro, tudo é intencional. E é por isso que hoje você verá o Salmo 23 como nunca viu antes. Vai descobrir que ele não é apenas um salmo de consolo, é um salmo de governo, autoridade, confronto e restauração. Um salmo que não apenas te abraça, mas te coloca de pé. Antes de Davi falar sobre bênçãos, provisão, proteção, consolo ou vitória, ele declara algo que destrói toda a autossuficiência humana. O Senhor é o meu pastor. Esta é a porta por onde todo o Salmo 23 entra. Não há águas tranquilas sem essa declaração. Não há pastos verdes sem esse reconhecimento. Não há vale atravessado sem esse governo. Não há mesa preparada sem essa entrega. O Salmo 23 começa com uma morte, a morte do orgulho humano, e começa com uma coroação, a coroação de Deus como pastor absoluto da alma. Spurgeon dizia que só pode chamar Deus de pastor aquele que se reconhece ovelha. E ovelhas não são fortes, não são estratégicas, não são rápidas, não são independentes. A ovelha não se guia sozinha. A ovelha não se alimenta direito sozinha. A ovelha não se defende sozinha. A ovelha não volta para casa sozinha. A ovelha, sem pastor, morre. Esta é a parte que muitos nunca perceberam. Ao dizer, o Senhor é o meu pastor, Davi está dizendo também, eu não sou o meu próprio Senhor. Ele não está usando uma metáfora bonita. Está confessando a sua total dependência. É por isso que tantos cristãos recitam o Salmo 23, mas nunca experimentam o Salmo 23. Porque a frase inicial nunca se tornou verdadeira dentro deles. Querem as águas, mas não querem o comando. Querem os pastos, mas resistem à voz. Querem a vara de proteção, mas não aceitam o cajado que disciplina. Querem a mesa diante dos inimigos, mas não querem ser guiados pelo único que pode prepará-la. Spurgeon dizia: nenhum homem pode ser verdadeiramente consolado pelo pastor enquanto ainda luta para ser o seu próprio guia. Davi sabia o que estava dizendo, porque ele mesmo havia sido pastor. Ele conhecia a rebeldia das ovelhas. Sabia que algumas insistiam em sair do caminho. Sabia que outras mastigavam ervas venenosas se ele não estivesse atento. Sabia que algumas enveredavam para penhascos mortais sem perceber. Sabia que ovelhas não entendem perigos até serem devoradas. E sabia que sua voz era a única salvação delas. Por isso, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele está afirmando,
Eu me rendo a vós que sabe mais do que eu. Eu confio no Deus que vê o que eu não vejo. Eu entrego a direção da minha alma ao único que conhece o caminho da vida. Essa é a primeira grande virada espiritual. Antes do Salmo 23 consolar, ele confronta. Antes de fortalecer, ele humilha. Antes de abraçar, ele chama a rendição. Muitos leem o Salmo 23 buscando alívio, mas a cura começa aqui, com a entrega da liderança. A alma só encontra descanso quando para de disputar o controle com Deus. Spurgeon dizia: a ovelha que disputa o cajado do pastor é a primeira a cair no vale. E quantos hoje estão vivendo exatamente assim? Ansiosos porque tentam conduzir a si mesmos. Cansados porque carregam fardos que só o pastor deveria carregar. Perdidos porque seguem suas emoções e não a sua voz. Feridos porque escolheram caminhos que ele nunca mandou trilhar. Confusos porque tentam interpretar o futuro sem ouvir o pastor que já está nele. Davi não diz: o Senhor me ajuda a pastorear a minha vida. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. É Ele quem guia. É Ele quem determina. É Ele quem decide o ritmo, o caminho, o tempo, o descanso, a proteção, a direção. O cristão cresce quando aceita isso. E morre espiritualmente quando tenta viver como lobo solitário, quando tenta conduzir sua vida por conta própria, quando quer Jesus como Salvador, mas rejeita Jesus como pastor. A pergunta que o Salmo 23 coloca diante de nós não é: você acredita em Deus? Mas sim: você se deixa pastorear? Porque só existe vida abundante para quem se rende. Só existe águas tranquilas para quem aprende a ouvir. Só existe descanso para quem segue. Só existe proteção para quem permanece perto. Só existe restauração para quem não foge da disciplina. Só existe vitória para quem aceita que Ele é o pastor e nós não. O Salmo 23 começa quebrando o orgulho, porque somente um coração rendido pode ser conduzido por Deus. E é por isso que você nunca entendeu esse salmo assim. Antes, ele não começa com consolo. Começa com lordship, governo, entrega, submissão total. E quem recusa essa primeira frase jamais experimentará as promessas que vêm depois. Depois de declarar que o Senhor é o pastor e não ele mesmo, Davi afirma algo que poucos cristãos têm coragem de dizer com sinceridade: nada me faltará. Aqui não há espaço para dúvida, hesitação ou ansiedade camuflada. É uma declaração de confiança radical. Não é otimismo, não é positividade, não é pensamento motivacional. É fé, é rendição, é a certeza interior de que, se Deus é o pastor, então não há cenário, vale, ameaça ou tempo difícil capaz de roubar aquilo que ele prometeu suprir. Spurgeon dizia que a promessa de Deus nunca é: eu te darei tudo o que você quer, mas eu te darei tudo o que você precisa para me seguir. E é justamente isso que muitos nunca entenderam. Nada me faltará. Não significa vida confortável, não significa ausência de lutas, não significa carteira cheia, não significa armários transbordando. Significa que o pastor não permitirá que nada falte para o propósito que ele tem para nós. A ovelha pode passar por desertos, mas nunca morrerá de sede enquanto seguir o pastor. Pode atravessar campos secos, mas ele sempre a conduzirá ao próximo pasto. Pode enfrentar manhãs frias, mas nunca sem o cajado que protege e guia. O problema é que o cristão moderno lê esse versículo com os olhos da cultura, não com os olhos das Escrituras. Ele pensa que nada me faltará é uma garantia de abundância terrena, quando na verdade é uma garantia de dependência espiritual. Para Deus, o que não pode faltar é graça, direção, correção, presença, restauração e força para obedecer. E nenhuma dessas coisas o cristão recebe pela força do próprio braço. Recebe porque o pastor dá. Quanto mais você tenta suprir-se, mais falta você sente.
Quanto mais tenta controlar tudo, mais inquieto fica. Quanto mais tenta segurar o futuro, mais pesado ele se torna. É por isso que tantos vivem ansiosos. Conhecem o Salmo 23, mas não conhecem o pastor do Salmo 23. Recitam: nada me faltará, mas vivem como se tudo dependesse deles. Davi, porém, escrevia o contrário. Ele estava no deserto fugindo de Saul quando disse essas palavras. Ele estava cercado de perigos, perseguido, cansado, mas não estava em falta. Porque para quem tem o pastor, o perigo não rouba a provisão, o vale não rouba a presença, a noite não rouba a promessa e o futuro não rouba a segurança. Spurgeon afirmava que tudo aquilo que Deus retém é tão misericordioso quanto tudo aquilo que Ele concede. É por isso que alguns não conseguem entender o Salmo 23. Acham que Deus está falhando quando retém algo que desejam profundamente. Mas o pastor jamais falha. Ele guia. E guiar inclui tanto dar quanto negar, incluir quanto excluir, abrir quanto fechar, levar quanto impedir. A ovelha não entende os caminhos, mas entende a voz. E isso basta. Há pessoas que acham que Deus está demorando, quando na verdade Ele está protegendo. Outras acham que Deus está negando, quando Ele está preparando. Outras acham que Deus está distante, quando Ele está guiando por um caminho mais estreito, porém mais seguro. A ovelha nunca vê a paisagem inteira, mas o pastor vê. Ele não anda atrás, ele anda à frente. Ele não age reagindo ao perigo, ele age antecipando o que a ovelha ainda não sabe. Nada me faltará é a libertação final do cristão ansioso. É a paz que nasce não das circunstâncias, mas do caráter do Deus que conduz. Não é uma promessa sobre o amanhã, é uma promessa sobre o pastor. E se o pastor é perfeito, santo, bom, amoroso, forte e sábio, então a vida da ovelha está garantida mesmo quando parece frágil. A provisão da ovelha não está no ambiente, está na liderança. Não está no lugar onde ela anda, está na pessoa que a guia. O que falta para muitos não é recurso, é rendição. Não é provisão, é confiança. Não é milagre, é entrega. Não é porta aberta, é voz obedecida. E é por isso que a alma não descansa. Ela tenta viver como ovelha sem pastor. Davi declara: nada me faltará, porque antes declarou: o Senhor é o meu pastor. A ordem importa, a teologia importa, a rendição importa, a confiança importa. E quando essa confiança é real, o coração finalmente entende. Se Deus está no controle, nada do que Ele permite ou impede está fora da minha necessidade. A ovelha pode não entender, mas não faltará. Nunca. A maioria das pessoas lê o Salmo 23 com a suposição de que verdes pastos significa abundância, fartura e prosperidade. Mas quem conhece a natureza das ovelhas, e Davi conhecia, sabe que este versículo revela algo muito mais profundo e muito mais humilhante. Ovelhas não se deitam facilmente. Elas se deitam apenas quando o pastor vence 4 medos: medo da fome, medo do perigo, medo das tensões do rebanho e medo das pragas que atormentam a mente. Uma ovelha só descansa quando confia. E por isso, antes de Deus nos alimentar, Ele nos deita. Spurgeon dizia que o descanso é o primeiro milagre da graça. Não o milagre que vemos, mas o milagre que somos. Antes que o coração receba o alimento espiritual, ele precisa parar de lutar, parar de fugir, parar de se defender, parar de tentar controlar tudo, parar de tentar sobreviver com as próprias forças. O descanso não é resultado do pasto verde. É prova de que o pastor está presente. Por isso o texto não diz: ele me leva aos verdes pastos, mas ele me faz deitar. É uma ação direta. É Deus impondo descanso sobre uma alma cansada. Não é a ovelha escolhendo relaxar. É o pastor impondo paz onde havia inquietação.
Muitos cristãos nunca perceberam isso. Deus não quer apenas te levar a um lugar. Quer te ensinar uma postura. O primeiro ensino da vida cristã não é correr, é descansar. O pastor não alimenta o coração tenso. Ele acalma primeiro. Porque o coração ansioso mastiga a palavra, mas não a absorve. É por isso que tantos leem a Bíblia e não são nutridos. Eles vão às Escrituras como quem vai para uma lanchonete espiritual, buscando uma refeição rápida para aliviar a fome. Mas o Salmo 23 mostra que a verdadeira nutrição espiritual acontece quando Deus nos coloca deitados, rendidos, quietos, silenciosos, humildes, totalmente dependentes. Spurgeon dizia: Deus fala mais forte ao coração que está quieto do que ao coração que está correndo. E é aqui que muitos se perdem. Querem direção, mas não param. Querem respostas, mas não se deitam. Querem revelação, mas não descansam. Deitar-se em verdes pastos é a prova de que o coração confia no pastor mais do que nas circunstâncias. Porque ovelhas só se deitam quando têm certeza de que o perigo não as destruirá. O descanso é uma declaração de fé. É dizer: eu poderia estar inquieto, mas escolho confiar. Eu poderia estar procurando saídas, mas escolho esperar. Eu poderia estar lutando sozinho, mas escolho me render. E quando esse descanso acontece, Deus então alimenta. Os verdes pastos não são apenas provisão, são palavra, são alimento para a alma, são verdades profundas que sustentam, fortalecem, curam e restauram. Mas só quem está deitado consegue comer sem medo. O salmista não diz que Deus nos alimenta em meio ao pânico. Ele nos alimenta no descanso. Por isso, tantos cristãos estão espiritualmente subnutridos. Vivem tensos, inquietos, alertas demais, tentando sobreviver por si mesmos e não se permitem descansar na presença do pastor. O mundo moderno glorifica o cansaço, louva a pressa, exalta a produtividade. Mas o reino de Deus começa onde o homem para. E para Spurgeon, todo crente que não aprende a descansar nunca aprenderá a viver pela fé. Porque a fé não nasce da força, nasce da rendição. Deus nos deita para nos desacelerar, nos rebocar da ansiedade, nos ensinar que não somos donos do caminho. Ele nos deita para depois abrir o pasto. Nos acalma para depois alimentar. Nos silencia para depois falar. Quantas vezes Deus já tentou deitar você e você resistiu? Quantas vezes Ele removeu suas forças, não para te humilhar, mas para te acalmar? Quantas vezes Ele fechou portas, não para punir, mas para reduzir sua pressa? Quantas vezes Ele te deixou sem opções, não por abandono, mas para te forçar a olhar para o pastor? Tudo isso é: Ele me faz deitar. E quando você finalmente se rende, as Escrituras se tornam verdes pastos de verdade. Elas nutrem, elas sustentam, elas restauram. O que antes parecia árido se torna vivo. O que antes era letra se torna pão. O que antes era texto se torna alimento. Porque agora você está deitado. E somente o espírito rendido é capaz de ser alimentado pelo próprio Deus. As águas tranquilas que o Salmo 23 descreve não são apenas um cenário bonito. Elas revelam algo que poucos percebem. O pastor não leva a sua ovelha a qualquer fonte, mas somente aquela onde ela pode beber sem medo. Ovelhas não bebem em águas agitadas. Elas se assustam com o barulho, com o movimento, com qualquer turbulência. Elas só bebem quando a superfície está calma. E é por isso que Davi diz: guia-me mansamente. Porque Deus não arrasta a alma, Ele acalma. Ele não empurra, Ele conduz. Ele não força, Ele guia. Spurgeon dizia que o homem quer que Deus o leve ao destino, mas Deus quer levar o homem ao descanso. E isso muda tudo. Porque muitos cristãos acham que Deus está interessado apenas em direção, em respostas, em instruções, em decisões. Mas o Salmo 23 revela que
Antes de Deus mostrar o caminho, Ele restaura o coração. Antes de te dar respostas, Ele cura a tua alma. Antes de te mostrar para onde ir, Ele te devolve a capacidade de ouvir. A água representa a presença, a palavra, o Espírito. Mas a tranquilidade representa o estado em que o coração precisa estar para receber. Por isso o versículo não diz, Ele me leva às águas, mas Ele me guia mansamente. Há um tempo, um ritmo, uma suavidade, uma paciência divina que se move dentro da alma. Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele não corre porque você corre. Ele não se desespera porque você se desespera. Ele não se apressa porque você se apressa. Deus guia mansamente. E é isso que transforma o coração inquieto em coração obediente. É impossível beber da presença de Deus quando o coração está agitado. É impossível ouvir o Espírito Santo quando a alma está barulhenta. É impossível receber direção quando a mente está tumultuada. O cristão moderno tenta buscar Deus correndo. Pensa na Bíblia enquanto está aflito. Ora enquanto está acelerado. E depois se pergunta por que não sente nada. Mas o problema não é a falta de Deus. É a falta de tranquilidade. As águas estão lá, mas sua alma não consegue beber. Spurgeon dizia que o Espírito Santo fala baixo e por isso o homem barulhento nunca o ouve. A água está ali, mas não é água de represa agitada. É água tranquila. Deus não fala gritando. Ele fala com quem desacelera. Ele fala com quem se entrega. Ele fala com quem permite ser guiado. Ele fala com quem aceita que a paz não é luxo, é porta. E observe, Davi não diz que encontrou as águas. Ele diz que foi guiado. Isso significa que ele não escolheu o caminho. Ele foi conduzido. Ele não buscou o lugar. O pastor buscou por ele. Ele não correu atrás das águas. As águas o encontraram porque ele seguiu a voz. Quando Deus guia, a alma chega exatamente onde precisa para ser curada. Não porque teve habilidade, mas porque teve mansidão para seguir. O que falta para muitos cristãos não é unção, é tranquilidade. Não é poder, é paz. Não é revelação, é rendição. Não é força, é descanso. Eles querem experiências profundas, mas vivem em estado de tensão profunda. Querem águas tranquilas, mas a alma é um mar agitado. Querem direção, mas a mente é um furacão. Guia-me mansamente. É a obra do Espírito que desfaz a rigidez da alma, que amolece o coração endurecido, que quebra o ritmo frenético, que reconstrói o interior até que o cristão esteja pronto para beber daquilo que realmente o sustenta. Deus não dá águas profundas a corações rasos e não entrega direção eterna a almas inquietas. Ele guia mansamente porque só a alma que foi acalmada é capaz de reconhecer o caminho que vem de Deus. Há lugares que você não conseguirá entrar enquanto não permitir que Deus acalme sua alma. Há respostas que você jamais ouvirá enquanto não se deixar ser guiado. Há águas que você não conseguirá beber enquanto continuar tentando correr sozinho. A mansidão não é fraqueza, é maturidade. A tranquilidade não é lentidão, é confiança. E quando a alma finalmente se rende ao ritmo do pastor, a água não é apenas bebida, é vida. Não apenas mata a sede, restaura. Não apenas refresca, transforma. O coração inquieto bebe e não se sacia. O coração tranquilo bebe e vive. Há uma diferença profunda entre descanso e restauração. Descansar alivia, restaurar transforma. Descansar reduz o peso da alma. Restaurar devolve aquilo que foi perdido. Descansar acalma os sentidos. Restaurar cura as rachaduras que ninguém vê. Por isso, depois de falar sobre pastos verdes e águas tranquilas, Davi diz algo ainda mais profundo. Refrigera a minha alma. Essa palavra, no hebraico, significa literalmente fazer voltar, trazer de volta ao original, reanimar o que desmaiou, restaurar o que morreu.
Aqui não há poesia, há intervenção divina. Não é Deus dando conforto. É Deus ressuscitando áreas da alma que estavam caídas. Spurgeon dizia que a maior obra de Deus não é mudar circunstâncias, mas ressuscitar corações. E é aqui que muitos cristãos modernos tropeçam. Querem que Deus mude suas situações, mas Deus está interessado em mudar seu interior. Querem portas abertas, mas Deus quer abrir primeiro suas feridas. Querem respostas externas, mas Deus quer restaurar primeiro a alma que cansou de lutar. O Salmo 23 não está falando de um Deus que arruma o mundo ao nosso redor. Está falando de um Deus que arruma o mundo dentro de nós. Refrigera a minha alma pressupõe algo que poucos admitem. Sua alma cansa. Sua alma adoece. Sua alma quebra. Sua alma se desvia sem perceber. Sua alma se torna pesada, mesmo quando o corpo continua funcionando. A alma se desgasta em lutas internas que ninguém vê, em tensões emocionais silenciosas, em expectativas frustradas, em feridas que você tenta ignorar, em pecados que você tenta administrar, em medos que você tenta esconder. A alma desanima antes de o corpo fraquejar. E é por isso que Deus precisa restaurá-la, porque você não consegue. Ninguém pode restaurar a própria alma. Não há viagem, relacionamento, conquista, dinheiro, motivação ou frase inspiradora capaz de fazer o que Deus faz. Só o pastor restaura. Só ele encontra a alma caída. Só ele vê onde você realmente se perdeu. Só ele toca aquilo que quebrou. Só ele revive o que você deixou morrer. Spurgeon dizia: quando a alma adoece, o homem tenta distrair-se. Deus tenta restaurá-lo. E aqui está o problema. Em vez de buscar restauração, o cristão moderno prefere distração. Mas Deus não distrai, Ele cura. E a cura da alma é um processo divino, profundo, silencioso. Às vezes dói, porque antes da restauração, Deus expõe. Antes de curar, Ele mostra onde está a ferida. Antes de reconstruir, Ele derruba o que estava torto. Antes de te levantar, Ele te chama ao arrependimento. Antes de te ungir, Ele te faz confessar. Antes de te encher, Ele te esvazia. Refrigera a minha alma é uma oração de quem reconhece que, por dentro, algo está fora do lugar. E é uma oração que Deus sempre responde, porque Ele é especialista em restaurar o interior daqueles que ainda conseguem admitir que precisam. Há cristãos que nunca serão restaurados não porque Deus não tenha poder, mas porque eles nunca dizem: Senhor, minha alma está cansada. Observe. Davi não diz: eu me restauro. Ele diz: Ele refrigera a minha alma. Isso significa que a restauração espiritual não é obra humana. Não vem de esforço, não vem de força de vontade, não vem de disciplina, não vem de promessas feitas na madrugada. Vem do pastor. É Ele quem faz a alma respirar de novo. É Ele quem devolve a sensibilidade. É Ele quem restitui o fogo. É Ele quem reacende a chama. É Ele quem renova o amor. É Ele quem limpa os olhos espirituais. A restauração da alma é um milagre contínuo. E nenhum cristão vive sem esse milagre por muito tempo. Spurgeon dizia que há cristãos que estão há anos vivos na igreja, mas mortos por dentro, e precisam voltar ao pastor. E talvez esta seja exatamente a sua realidade. Você continua vindo, continua servindo, continua orando, continua tentando. Mas por dentro, algo apagou. A sensibilidade se reduziu. A alegria evaporou. A paz foi embora. O fogo ficou fraco. A esperança se tornou distante. A alma está cansada. E Deus está dizendo: deixe-me restaurar o que você perdeu. O pastor não apenas acalma o exterior. Ele ressuscita o interior. Ele não apenas muda o ambiente. Ele transforma o coração. Ele não apenas oferece descanso, Ele devolve vida. Quando Deus refrigera a alma, algo desperta, algo volta, e algo respira,
algo revive, algo floresce. Refrigera a minha alma. É o milagre que impede o cristão de viver morto enquanto ainda respira. Depois de restaurar a alma, Deus não nos deixa onde estamos. Ele nos guia, não para qualquer lugar, não para qualquer caminho, não para qualquer direção, mas para veredas da justiça. A palavra veredas, no hebraico, traz a ideia de trilhas estreitas, caminhos cuidadosamente marcados, rotas específicas traçadas pelo próprio pastor. Não são avenidas largas, nem caminhos que você cria sozinho, nem atalhos convenientes. São trilhas justas, santas, corretas, alinhadas com o caráter dele. Deus não restaura para depois deixar o homem viver como quiser. Ele restaura para conduzir o homem aonde ele nunca conseguiria chegar com as próprias forças. Spurgeon dizia que a alma restaurada é a alma que obedece. E isso é uma verdade profunda que a igreja moderna resiste em aceitar. Seguir o pastor significa seguir o caminho que ele escolhe, não o caminho que desejamos. Muitos querem restauração sem direção, cura sem mudança, alívio sem santidade. Mas o salmista mostra que o pastor não apenas desce até você para te levantar. Ele te levanta para te conduzir. Ele não apenas cura suas feridas. Ele redireciona seus passos. Ele não apenas devolve vida ao coração. Ele devolve propósito ao caminho. Veredas da justiça não são trilhas confortáveis. São caminhos onde sua vontade é moldada, sua carne é negada, suas escolhas são refinadas, sua fé é testada, sua obediência é provada. São lugares onde Deus alinha você com Ele, e isso nem sempre é agradável, porque a justiça de Deus não se curva ao sentimento humano, não se adapta à cultura, não negocia com o pecado, não se ajusta ao que o coração naturalmente deseja. A justiça de Deus nos chama para cima, e subir exige esforço, renúncia, submissão e discernimento. A trilha do pastor é estreita porque ele sabe onde estão os penhascos. É estreita porque ele sabe onde estão os lobos. É estreita porque ele sabe quais caminhos te fariam desviar. É estreita porque ele sabe que a alma restaurada ainda pode se perder se seguir a si mesma. Deus não te guia por caminhos de justiça para te limitar. Ele te guia para te proteger. O caminho largo parece mais fácil, mas termina em morte. O caminho estreito parece difícil, mas termina em vida. E observe o detalhe mais profundo. Davi não diz, eu caminho pelas veredas da justiça, mas ele me guia. Isso significa que o cristão não apenas precisa andar, precisa seguir, precisa ouvir, precisa obedecer, precisa ajustar o passo ao ritmo do pastor. Não adianta correr na frente nem ficar para trás. A vida cristã é acompanhada, é conduzida, é guiada. A direção não vem da mente humana, mas da voz divina. Spurgeon dizia que a maior segurança de um crente não está no caminho que ele entende, mas no pastor que ele segue. Há trilhas que você jamais escolheria, e são exatamente as trilhas que Deus usa para te tornar santo. Há caminhos que parecem estreitos demais, e são exatamente os caminhos que te mantêm vivo. Há direções que parecem desconfortáveis, e são exatamente as direções que te afastam do pecado. Os caminhos de justiça não são caminhos convenientes, são caminhos necessários. E tudo isso, Davi diz, acontece por amor do seu nome. Deus não te guia para provar algo sobre você. Ele te guia para revelar algo sobre Ele. Ele não te conduz para mostrar sua força. Ele te conduz para manifestar sua glória. Você não é guiado porque merece. É guiado porque Ele é fiel. Você não permanece no caminho porque é bom. Permanece porque Ele é pastor. Você não avança porque é forte. Avança porque Ele é constante. O caminho não depende da sua habilidade. Depende da sua liderança. Por amor do seu nome,
significa que Deus se comprometeu com a tua caminhada. Significa que Ele não largará sua mão no meio da trilha. Significa que Ele te corrige não para te punir, mas para te alinhar com Ele. Significa que Ele te guia não para te controlar, mas para te proteger. Significa que o caminho da justiça é sustentado pela fidelidade dEle, não pela perfeição sua. E é aqui que muitos cristãos nunca entenderam o Salmo 23. Deus não guia você para onde você quer ir. Ele guia você para onde você precisa estar. O caminho da justiça é o lugar onde sua alma cresce, onde seu caráter amadurece, onde sua fé é provada e onde sua vida encontra propósito. Quem segue o pastor nunca anda em círculos. Anda em direção à santidade. Nenhuma frase do Salmo 23 é tão conhecida quanto esta. E, paradoxalmente, nenhuma é tão mal compreendida. Muitos cristãos imaginam que o Vale da Sombra da Morte é um episódio isolado, um momento extremo, um único dia de dor profunda. Mas Davi não usa o verbo no passado. Ele não diz, quando eu passei, nem quando eu passar, mas, ainda que eu ande. Ele está descrevendo um caminho, não um incidente. Um processo, não um susto. Uma jornada, não um tropeço. Spurgeon dizia, todo crente verdadeiro aprenderá mais no vale do que nas montanhas. E Davi sabia disso, porque mesmo guiado pelas veredas da justiça, ele ainda atravessaria vales escuros. Deus não prometeu tirá-lo dos vales, prometeu passar com ele por dentro deles. Aqui, o Salmo 23 abandona qualquer traço de romantismo. Não existe vida com Deus sem vales. Não existe maturidade sem escuridão. Não existe fé sólida sem noites profundas. Não existe confiança real enquanto o cristão só conhece o caminho dos pastos verdes. O vale da sombra da morte não é a morte em si, é a sombra dela. A sombra não toca o corpo, mas assusta a alma. A sombra não mata, mas ameaça. A sombra não fere, mas paralisa. É por isso que Davi não diz vale da morte, mas vale da sombra. A sombra revela algo poderoso. Para existir sombra, a luz precisa estar por perto. Somente quem anda perto do pastor conhece essa sombra. O inimigo quer que você veja apenas a escuridão. Mas o vale revela que há uma luz maior atrás de tudo. O cristão moderno teme o vale porque acredita que a prova revela abandono. Mas, para Davi, o vale revela a companhia. É no vale que ele diz pela primeira vez, tu estás comigo. Ele não diz isso nos pastos verdes. Não diz isso nas águas tranquilas. Não diz isso nas veredas da justiça. Ele só diz isso quando a escuridão chega. É no vale que a presença se torna mais real do que qualquer sensação. É no vale que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. É no vale que as palavras do pastor se tornam mais audíveis do que o barulho dos perigos. Spurgeon afirmava que é melhor estar no vale com Deus do que no palácio sem Ele. E esta é a verdade mais profunda deste versículo. A presença vale mais que o cenário. O cristão pensa que precisa de luz, mas o que ele realmente precisa é de presença. Ele pensa que precisa de respostas, mas precisa de companhia. Ele pensa que precisa de saída, mas precisa de certeza. E a certeza é esta: Ele está comigo. Esta frase mantém a alma de pé nos piores dias. Observe algo ainda mais profundo. Davi não corre no vale, ele anda. O vale não destrói o passo do crente, apenas revela o ritmo do pastor. Ele não se desespera, não acelera, não tenta escapar. Ele anda. Porque a presença de Deus não elimina o vale, mas elimina o pânico. Não tira o perigo, mas tira o medo. Não remove as trevas, mas remove a paralisia. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara corrige, o cajado guia. Na escuridão, Deus não apenas consola, Ele disciplina, direciona, molda. O vale não é prova de ausência, é prova de redenção.
Deus está quebrando os medos, esmagando o orgulho, realinhando o coração, fortalecendo a fé, aprofundando a comunhão. O vale é o lugar favorito de Deus para revelar quem Ele realmente é. O cristão só descobre a suficiência de Cristo quando tudo ao redor se torna insuficiente. Só descobre o poder da presença quando o resto silenciosamente desaba. Só descobre o valor da voz do pastor quando todas as outras vozes se calam. Só descobre que Deus é tudo quando o vale mostra que mais nada é. É por isso que Davi não pede para sair do vale. Ele não pede para Deus acelerar o processo. Ele não pede atalhos. Ele apenas declara: eu não temerei mal algum, não porque é forte, mas porque é acompanhado. Não porque tem respostas, mas porque tem a presença. Não porque enxerga o caminho, mas porque conhece a voz. O vale da sombra da morte é o lugar onde o medo morre e a fé nasce com mais força. O vale revela aquilo que os pastos escondem. Deus nunca esteve longe. Você é que estava distraído. O Salmo 23 não é apenas uma poesia bonita. É uma cirurgia espiritual. Ele começa quebrando o orgulho, passa pela rendição, atravessa o descanso, restaura o interior, redireciona os passos e nos conduz ao vale onde a presença de Deus se torna mais real do que o próprio ar que respiramos. Não existe cristão verdadeiro que não seja moldado por esse salmo. E não existe vida cristã autêntica que não seja atravessada por cada uma dessas verdades. Spurgeon dizia que a Bíblia não foi escrita para ser admirada, mas obedecida. E o Salmo 23 é exatamente isso. Uma convocação para viver sob o governo do pastor. Muitos o recitam como se fosse um texto de conforto para dias difíceis, mas, na verdade, ele é um manual de sobrevivência espiritual. Ele exige rendição onde há orgulho, exige descanso onde há ansiedade, exige confiança onde há medo, exige obediência onde há independência, exige fé onde há desespero, exige comunhão onde há isolamento. O cristão moderno sabe citar, mas não sabe se submeter, sabe cantar, mas não sabe descansar, sabe pedir proteção, mas não sabe seguir o pastor, sabe pedir direção, mas não sabe aquietar-se para ouvir, sabe pedir restauração, mas não aceita o caminho estreito da justiça, sabe pedir livramento, mas não aceita o vale onde Deus prova a presença. E é por isso que tantos conhecem o Salmo 23, mas poucos foram transformados por ele. O Salmo 23 só funciona quando o pastor governa. Só consola quando o crente obedece. Só protege quando o crente segue. Só alimenta quando o crente descansa. Só restaura quando o crente se rende. Só guia quando o crente se deixa guiar. Só acalma quando o crente se entrega. Só sustenta quando o crente anda sem medo. Esse é o segredo que muitos nunca viram. O Salmo 23 não é sobre ovelhas fortes, é sobre um pastor perfeito. Davi não termina exaltando a si mesmo. Ele termina dizendo: habitarei na casa do Senhor para sempre. Porque depois de ser guiado, restaurado, corrigido, cuidado e acompanhado no vale, ele entende que a maior recompensa não é a mesa, não é o cálice transbordante, não é a vitória sobre os inimigos. A maior recompensa é o próprio pastor. O Salmo 23 começa com rendição e termina com comunhão eterna. Começa com dependência e termina com habitação. Começa com Ele e termina com para sempre. O Salmo 23 é o resumo da vida cristã. Ele guia, nós seguimos. Ele fala, nós ouvimos. Ele protege, nós confiamos. Ele conduz, nós descansamos. Ele restaura, nós vivemos. E é por isso que você nunca mais lerá esse salmo da mesma forma. Se esta palavra falou com você, então deixe isso marcado diante do céu e diante dos homens. Comente agora: Senhor, guia-me como minha única e verdadeira ovelha. Aperte em inscrever-se, ative o sino
e compartilhes este vídeo com alguém que está andando no vale e precisa ouvir a voz do pastor. Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor. E nós confessamos que muitas vezes tentamos guiar nossas próprias vidas. Perdoa-nos por correr sem ouvir, por agir sem descansar, por temer sem confiar, por andar sem seguir Tua voz. Deita-nos novamente nos pastos da Tua presença. Guia-nos mansamente às águas tranquilas. Restaura a nossa alma cansada. Conduze-nos pelas veredas da justiça. Acompanha-nos no vale da sombra da morte. Livra-nos do medo que paralisa e da ansiedade que sufoca. Faz-nos sentir Tua presença mais real que a dor, mais forte que o vale, mais poderosa que qualquer ameaça. Ensina-nos a confiar no cajado que guia e na vara que disciplina. E que, ao final da jornada, possamos habitar para sempre na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém.